Tanto que a gente foi conseguir ter a primeira colheita em 2022, que foi muito boa. Esse de 18. Desse de 18, só em 22. E aí 23 a gente perdeu, 24 a gente perdeu de novo. 24 foi a pior safra da história da Vivente. Nossa. E eu acho que de muitos produtores. Quando a gente fala desses vinhedos, normalmente a gente tá falando de um field blend. São vários clones de vários pivos diferentes, é isso? Não, eles são tudo demarcadinho. Demarcadinho, fileira, tem lá. Eu achei que fosse uma coisa meio tipo vinhas velhas de Portugal, assim, que tem Sem tudo 200 não. variedades. Não. Já tá tudo demarcadinho. Sim. E a ideia é fazer... Tem um pouquinho de cada um ali. A ideia é que seja meio que o vinho da casa, assim. Seja o vinho... Até uma coisa que a gente não costuma fazer, que a gente gosta mais de varietais, né? É por isso que eu tô perguntando. Porque... Não, mas a ideia é bem essa. Ter um vinho branco, rosé ou tinto da casa com essas... A ideia era por isso que eu perguntei, porque eu sei que vocês são uma vinícola que foca muito mais em varietal. Varietal, o pessoal de casa, quando vem à frente de uma uva só, um varietal. Então, a ideia de ter blend, eu não conheço nenhum vinho de vocês que é... É os espumantes. Não, salve de espumante, tranquilo. É o rosé e um laranja que a gente mistura. São os únicos. O laranja de Sauvignon Blanc com Que é o moscato antigo com chardonnay. Isso. São dois, Pô, mas a maioria é varietais, né? Que a gente gosta dessa... Falando nisso, esse vinho, cara, esse tá bom pra fazer o nosso exercício aqui, hein? Esse vinho me parece ter um pouquinho mais de idade do que a safra mais nova. Mas assim, primeiro que o vinho tá uma delícia, é o primeiro ponto, que eu acho que é o mais importante, que o vinho tá bom, a beça. Os vinhos da Vivente, cara, acho que de maneira geral, eles têm uma exuberância de fruta em todos os vinhos, não importa qual seja a variedade, que pra mim é muito expressivo, assim, da Vivente. São vinhos muito vivos mesmo, assim, com muita energia. Eu sinto isso... Pô, tem uma história sensacional com o Cabernet Franc de vocês, que vale a pena ser contada. Aliás, é a segunda vez que eu passo vergonha com a gente da Vivente. Mas rendeu muito prazer, então foi bom. Tava na... Você sabe dessa história? Inclusive, a gente começou a se falar a partir dessa história. Eu tava na Borgonha, eu tava em Bonne, com o Malago, da uva, e com... Eu acho que era o Nico, também, sócio da uva e produtor do Vinhas Moura. A gente tava jantando no restaurante que a gente frequenta bastante. E 2 dias antes ou 3 dias antes, o Malago tinha dado de presente pro chefe do restaurante uma garrafa de Cabernet Franc da Vivente. A gente tava lá bebendo, a gente tava bebendo coisa muito boa nesse dia. A gente bebeu 2 garrafas de Rousseau. Então assim, o nível tava muito, muito alto. E aí depois eu bebi um Dandelion, que é, eu acho que mais na linha da Vivente, em termos de... bem natureba, enfim. E aí, eu bebi um Dandelion que eu gosto bastante, era o Obi, que acho que é talvez o melhor cuvê que eles fazem. E aí, o quarto vinho, o chefe trouxe um vinho às cegas pra gente, o que é comum, porque a gente gosta muito de beber vinho às cegas. Ele trouxe o vinho às cegas, serviu todo mundo provou. Pô, acho que você é pré-rock, não sei o que. Eu me lembro que eu falei, eu acho que a gente tá mais pra perto do Macon, isso me lembrou Guiot. Falei, pô, talvez seja um blend, talvez seja um blend de Pinot Noir com Gamay, uma coisa assim. O Nico errou completamente também. O Malago nem me lembra o que falou. Ele puxou, era o vinho que o Malago tinha dado pra ele. Era um Vivente Cabernet Franc. E eu me lembro que eu fiquei assim, cara, é impressionante como é que a gente é influenciado. Qual era a safra dele, tu lembra? Putz, 21, eu acho. Isso não tinha lançado a 22 ainda. Pode ser. 21. Não, e foi no começo desse ano, então... Provavelmente era a safra que você estava vendendo, que ia ser 21. 21. Mas foi chocante, né? Mais uma dessas situações em que a gente é influenciado, né? Pô, você tá num restaurante em Bonne, na Borgonha, o cara te serve um vinho às cegas e você fala, cara, não vai me servir um vinho brasileiro, né? Mas você vê que o nível tava tão alto que a gente tava chutando, primeiro, Pinot Noir, Gamay, Pinot Noir, e segundo, Borgonha, né? Que tipo, eu acho que é o que... Eu não sou a pessoa que defende que os vinhos todos deveriam parecer Borgonha, porque eu acredito muito em tipicidade, mas eu acho que ninguém vai ficar chateado de falar que isso parece Borgonha, porque a Borgonha, como a gente sabe, é realmente talvez um norte assim, de refinamento, vai. É que quando, eu acho que quando fala assim, quando a gente diz, isso aqui parece Borgonha, não é que necessariamente seja um vinho da Borgonha, ou que alguém esteja copiando, é que a Borgonha é a referência de cultura do vinho para nós. Então, quando a gente pensa em cultura de vinho, perfil de vinho, como que se trata a uva, como que se faz o vinho, como é que expressa aquele lugar no que vai estar dentro da garrafa, a referência para nós é Borgonha.
Então, eu acho que é esse, na verdade, É, o elogio. Pô, isso aqui tem refino, tem delicadeza, tá? A fruta parece Borgonha. E pro pessoal de casa aí, vai ser uma tática pra vocês. Quando for a sua hora de falar qual é o vinho, aí você puxa um outro assunto completamente diferente. Aí tem 10 minutos pra pensar. Entendeu? Não, mas aproveitando a brecha, né, isso nos deixa muito felizes, né, de maneira alguma a gente quer copiar a Borgonha ou qualquer Sim, lugar sim, que sim. seja, até porque seria uma tentativa fracassada, porque a gente nunca vai chegar aos pés, né, desses lugares, desses produtores que a gente tanto admira, né. Mas, a gente vem tendo uns feedbacks, assim, uns retornos bem legais, pô, teve esse de vocês, teve do Jacques Treffoy que nos visitou pelo 2º ano consecutivo, também comparou um vinho nosso com o Valete, com outro vinho do Ganevar, tem o futuro importador da O Dinamarca. bastidor, inclusive, disse que foi uma visita animada. Foi, muito, muito. Uma visita animada. Beberam bem, beberam bem. Escrevemos bem. Demais, demais. Claro que esses elogios são bem-vindos, a gente fica felizes, né, sem perder deixar de ter os pés no chão, que a gente, de novo, né, estamos engatinhando, aprendendo, a gente não sabe nada, mas é legal, teve o futuro importador da Dinamarca e o futuro importador do Japão, os 2 fizeram brincadeiras semelhantes, assim, de botar nossos vinhos, e aí era um Pinot e um Chardonnay, as cegas, e o pessoal também levou pra Borgonha, assim, e ele mandou super animado com produtores de altíssimo indexadores de altíssimo nível, né. Recentemente no Japão até o importador lá, o Masada Hamburi, estava com o Jean-Marc Brignon, e os 2 mandaram, assim, um vídeo que eu fiquei super feliz, assim, daqueles enfim, é isso que nos dá combustível pra seguir em frente, né. Claro. Aí, porque é referência, né? Que é o ponto que eu vou chegar, mas antes eu vou falar do vinho, eu não vou enrolar mais, mas é uma coisa que eu queria falar com você era sobre referência mesmo, porque eu acho que o teu vinho, na minha concepção, e de maneira geral, sem falar de uma curva ou outra, ele é um vinho de uma pessoa que, para uma pessoa que prova tanto quanto eu, é uma pessoa que tem referência. Assim, claramente. Porque todos os seus cuvês têm um norte, todos os seus cuvês têm uma pureza, têm uma finesse que é muito bonita. A garrafa tá furada, né? Não, só para entender se o vinho Ele, tá bom, ele trouxe garrafa. se o vinho tá bom, o vinho tá bom de beber ou não. Ele veio com o líquido pela metade e não contou pra gente. Mas, cara, você tem uma precisão nos vinhos, que eu acho que Obrigado. é a coisa que mais me chama a atenção mesmo, porque eu não vejo nos seus vinhos, mesmo sendo naturais e natural, quase radical mesmo, né? Sem sulfito mesmo. Eu nunca pego teus vinhos com uma volátil muito alta, eu nunca pego coisas como brete nos seus vinhos. O Cabernet Franc, às vezes, muito de leve, mas mais com uma complexidade do que um defeito mesmo. Malce, acho que eu nunca peguei. Sim, são vinhos muito precisos. Sabe uma coisa assim, bem, eu acompanho o vinho da Vivente desde os primeiros. Desde a começar. Bebi desde a safra 18, eu era cliente, comprador da Vivente, conversei tudo antes de produzir, várias vezes quando eu ia durante a safra ali, quando eu fui vinificar Barbeira, lembra? Sentei contigo e disse, cara, tô bebendo teu Barbeira aqui, como é que tu fez esse Barbeira? Que eu vou fazer Barbeira agora e não tenho referência de Barbeira brasileiro, vinificação. Então, assim, eu acompanho desde o início, assim, tudo. Eu sempre falo, assim, com toda tranquilidade, porque o Diego sabe, já conversamos. O que eu vejo da curva da Vivente, vocês largam com um espumante que coloca num outro patamar o que a gente conhecia de espumante, aqui brasileiro. E com os tranquilos vinhos mais simples. Eles eram gostosos de beber, eram bacana, mas eles eram simples, faltava coisa neles, eles eram um pouco desequilibrados, assim, então era bom de beber, pô, óbvio que divertia, mas não era, por exemplo, o que virou. A caminhada de vocês começaram no mínimo mantém ou melhoraram ainda a qualidade dos espumantes, e nos tranquilos, é que no espumante a gente não nota tanto a curva, porque vocês já largaram no espumante muito ali, o 20 já foi o negócio, e no tranquilo vocês vieram fazendo a curva e agora deram uma guinada, né? Que agora os novos estão num outro refino do que era os primeiros que vocês fizeram. A minha referência é dos novos, né? Eu não cheguei a provar, acho que nada ou muito pouco. Provei o espumante aquele dia com você aqui, que eu falei que era champanhe. Então vou te convidar, nós vamos fazer uma prova. vamos marcar pro Diego e o Mica virem aqui, tem que ser os dois para nos contar como é que eles fizeram, e vamos fazer uma vertical completa de Cabernet Franc, uma vertical completa de Pinot Noir. Porque a gente não tem mais esses vinhos. Aí vocês provam, eu tenho aqui. Quer dizer, a minha referência, acho que é do último ano mesmo, que é o Vivente, que eu pude provar, sei lá, umas 10, 12 garrafas de Vivente. E eu fiquei muito impressionado com a precisão dos vinhos, principalmente com a energia da fruta e com a precisão dos vinhos.
E aí, vamos chutar o vinho, O vinho vai falar. mas na sequência eu queria saber sobre referência. Cara, pra mim, somando tudo que eu acabei de falar de precisão, de fruta bonita, de energia, acho que o vinho já tem um pouquinho mais de idade do que a safra nova. Você começou em 18, vou dizer que a gente tá um pouco depois disso. Em termos de descritivos, cara, um pouquinho de abacaxi, acidez ponta de língua, bastante horizontal, um pouquinho de banana. Eu tô descrevendo basicamente um chardonnay. É a minha leitura. Pô, e o caju, cara? Não pego tanto. Tem um pouquinho. Talvez carne, assim. É o Chardonnay 21. Ah. Quando a gente faz isso, a chance do cara passar vergonha é grande, né? Mas se acha que tem que... Eu não tenho a referência das safras, eu não provei todos os meses. Vocês acertaram. E eu tinha certeza que o Christian ia acertar, porque a gente tá falando de elogios. O melhor elogio, um dos melhores elogios que a gente recebeu por esse vinho foi o Christian que deu. E quando ele provou no tanque ainda, ele vai lembrar. E o Jacques Truffaut foi a segunda pessoa a elogiar esse vinho. E na minha opinião é um dos vinhos que eu mais gosto que a gente fez, se não for o melhor. Eu acho que ele já tá numa decrescente, numa curva decrescente. Ele era mais expressivo, assim, nariz e boca. Tinha bastante esse caju, que hoje tá mais delicado. Eu ainda acho, assim, que é o melhor vinho que a gente já fez, Esse chardonnay. esse Chardonnay. Apesar de agora ele já tá numa curva... Você acha que ele é uma... Tá, curiosidade sobre esse tipo de comentário, porque acho que muita gente discorda disso. Quando você fala que ele tá numa curva decrescente, você acha que depois ele consegue... Já tá lá Não, em cima, não. eu É acredito que não. pra baixo, gravidade. Eu acho, Tá. é minha opinião, assim, eu acho.